Eu escolhi história, acho que como todo mundo, que está aqui na profissão, porque gostava de ler, né. Então esse é um ponto que acho que nos une a todos, senão se a gente não gostasse de ler, a gente não escolheria essa profissão de saída e tampouco continuaríamos na profissão. Mas leitura, no meu caso em particular, uma coisa que me pegou muito quando moleque, né, foi Asterix. Ou seja, eu apaixonado por Asterix. A minha tia Mané, de Ribeirão Preto, tinha a coleção completa. Eu, quando ia para casa dela, ficava lendo avidamente aquilo lá. Também depois comprei os meus próprios, né. Isso coincidiu mais ou menos quando foi lançado Indiana Jones nos cinemas brasileiros. Houve essa confluência aí de Asterix com Indiana Jones e, claro, é um detonador para quem tem 11, 12 anos para mergulhar no mundo da leitura. Então eu sempre gostei muito, minha adolescência, eu não tive bons professores e boas professoras de história, com exceção de uma, a professora, Ada. Eu tive professores de geografia que foram muito melhores que os professores de história no ensino fundamental e médio. E o gosto pela disciplina se deu fundamentalmente por essa entrada e uma entrada que me puxou muito para arqueologia. Eu curtia muito ler coisas de arqueologia, revistas de divulgação. Era difícil ter acesso a isso lá nos anos 80, mas sempre que podia eu estava mais ou menos navegando por isso. E aí chega um momento que é importante, que é um momento acho decisivo para a gente que segue na profissão, é o momento do vestibular, né. O meu vestibular caiu em 89. Eu na na adolescência, lá com os meus 16, 17 anos, né, eu gostava muito de ler literatura de contracultura, beatnik, Kerouac, essas coisas, tal, muito por influência de um tio meu, Antônio Bivar, que estava também ligado ao movimento da contracultura, mas isso criava uma certa, vamos dizer assim, uma certa nebulosa em relação ao campo das ciências humanas. Naquele ano de 88, 89, foi um ano de muita politização no Brasil. Teve a eleição da Erundina aqui em 88. Foi quando me deu start para o campo, político. Eu estudava numa escola bem conservadora, uma escola privada, enfim, nem vou citar o nome, mas até com ranços meio quase que nazifascistas, vamos dizer, né. E ali eu estava, isolado em relação ao ambiente escolar, e tudo mais, mas esse caminho aí do que aconteceu em 88, 89, de certo modo, também trouxe uma certa politização, em especial em 89. E ao longo de 89 eu fiquei muito na dúvida se eu prestava, história para fazer arqueologia ou, economia. A arqueologia em si, eu não tinha nenhuma referência, de conversa, de saber como é que era o campo, absolutamente no escuro, enfim, aquele gosto difuso, Asterix, leituras, enfim, Indiana Jones, assim por diante, mas sem saber concretamente como era o campo, o que que significaria ser arqueólogo. E economia era um receio típico de classe média, que é aquela coisa: "Poxa, história, será que dá o nosso ganha-pão?", né. Eu não tinha, não havia professores na família para mostrar, enfim, que esse é um caminho, de fato, possível de atuação profissional. Eu prestei os 2 vestibulares, entrei aqui na história na USP e também entrei em economia na Unicamp. Mas, na hora de decidir, 2 coisas pesaram. Primeiro que eu não me via muito firme em matemática, e é impossível ser bom economista sem ter um bom controle de matemática. E por outro lado, teve também um pouco de comodismo, pô, sair de casa, né, pô, tão bom viver aqui debaixo das asas dos pais e tudo mais. Aí eu fiquei, acabei fazendo história, né, mas quando eu entrei era mais ou menos para tentar arqueologia, repito, sem saber o que que seria o campo profissional. Eu entrei então em história aqui em 1990, junto com vários outros colegas que também se tornaram professores, posteriormente, uma turma muito boa de colegas, e de imediato eu percebi que a arqueologia não era para mim. Fiz um curso optativo já no primeiro semestre com o professor Paulo de Blasis, que é especialista em sambaquis, né? Ele é professor aqui do MAI. Adorei o curso, mas vi, não é esse o caminho, errado, né. E por outro lado, adquiri um gosto muito grande pelo estudo, já no primeiro e sobretudo no segundo ano. E no segundo ano, eu tive aula de história moderna com o professor Antônio Penalves Rocha, que era também professor de metodologia, excelente professor, e ele que me atraiu para o campo da pesquisa, já na graduação, propondo, enfim, nas nossas conversas, né, uma investigação a respeito de gestão escravista e tudo isso. E, bom, aí começa, graduação, fui bolsista de iniciação científica da FAPESP, uma trajetória mais ou menos comum para o pessoal da minha geração. Teve muito esse sistema, sabe, de bolsas e encavalando, né.
quase todos os meus colegas de graduação, de época de graduação, depois se tornaram-se professores, seguiram mais ou menos esse trajeto. Bolsa de C, mestrado, doutorado, e assim por diante. E por uma série de contingências, eu fiz toda a minha formação aqui. Então, comecei a fazer iniciação científica com o professor Antônio Penalves Rocha, estudando escravidão, segui a mesma linha no mestrado e no doutorado. Então, pode-se dizer que eu sou, enfim, um puro sangue em termos de formação acadêmica, uspiano. E no que se refere à área de atuação em particular, eu comecei com a sugestão do Penalves, né, para estudar os manuais escravistas, de gestão escravista, no século XIX. No entanto, a elaboração do projeto de pesquisa me levou para o período colonial, e eu posso dizer que, na minha trajetória de formação como investigador, eu trabalhei tanto com os séculos XVII e XVIII como com o século XIX. Então, não ficou muito claro para mim qual que seria o campo de atuação em particular. Se seria história do Brasil Império, se seria história do Brasil colonial. E para complicar a situação, quando eu fui para o doutorado, continuando esse mesmo tema que eu estudei, que vim estudando desde a da IC, que era gestão escravista, né? Ou seja, como administrar plantations, grandes fazendas monocultoras voltadas ao mercado internacional, exploradas com trabalho escravo, e eu resolvi ampliar o escopo espacial, investigando também outros espaços escravistas nas Américas. Então, pesquisei Caribe inglês, francês e espanhol, pesquisei sul dos Estados Unidos e Cuba no século XIX, Caribe espanhol, né? Mas peguei Caribe inglês, francês, séculos XVII e XVIII, e depois Cuba e Estados Unidos no século XIX. Então, ao longo da minha formação, eu, de certo modo, por ter essa mirada de longa duração, a partir do objeto, eu fui explorando vários campos possíveis de especialização. História do Brasil colonial, mas também América colonial. História do Brasil Império, mas também América independente. Dadas as interfaces atlânticas do fenômeno da escravidão, também história moderna, também história contemporânea. Então, na minha trajetória de formação, eu não tive, vamos dizer assim, um mergulho, uma especialização de saída nos campos disciplinares correntes com os quais a gente trabalha, com essa divisão, né, de contemporânea, moderna, colônia, Brasil ou América independente. Então, isso foi bom, foi difícil por um lado, mas foi muito bom por outro lado, que foi me dando, enfim, eh, essa maior capacidade de percorrer diferentes campos, com uma série de dificuldades, evidentemente, mas dando esse estímulo para percorrer, né, diferentes campos, né. Eu sou professor de História da América Colonial. A disciplina de História da América Colonial no Brasil, ela se formou historicamente desde os anos 50, não com esse título de História da América Colonial, mas sim título de História da Civilização Americana. Depois, quando você tem nos anos 70, depois do sistema de cátedras, estou falando não apenas de USP, mas também de outras universidades, tá? Outros polos de pesquisa. Polos muito importantes no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e assim por diante. Em geral, a América colonial equivale no Brasil ao estudo da América Espanhola e, por conta das viradas historiográficas pós anos 80, fundamentalmente uma história cultural da América Espanhola. Então, onde você for no Brasil hoje, é muito provável que na estrutura disciplinar de América colonial você encontre cursos em torno de América Espanhola, voltados prioritariamente para a análise da história cultural da América Espanhola. História social, história sociocultural, vamos dizer, né? A minha trajetória de formação não foi essa. A minha trajetória de formação, como eu falei há pouco, foi essa trajetória, enfim, pelo tema da escravidão, cruzar diferentes espaços escravistas americanos. Quando eu me tornei professor de América colonial aqui, em realidade eu ingressei no departamento como professor de Brasil colonial, justamente por conta, enfim, dessa possibilidade de múltiplas entradas, né? Foi o concurso que eu prestei em 2002, entrei então em Brasil colonial, e aí solicitei ao departamento a mudança para a história da América colonial em 2008. E quando eu fui para a América colonial, eu tinha isso muito claro na cabeça, ou seja, pela minha trajetória de investigação, eu não vou tentar repetir ou reproduzir o que é o padrão no Brasil, que é história cultural ou sociocultural da América Espanhola, mas sim trazer uma perspectiva que dê conta da trajetória dos impérios inglês e francês e que tenha no Caribe um dos seus epicentros.
Então, como é que eu organizo o curso? Evidentemente, trato de América Espanhola, tema canônico e incontornável. No entanto, eu tento combinar, ao exame de América, Espanhola, o exame conjunto de América inglesa e francesa, com um foco muito forte no espaço caribenho, que foi o centro do colonialismo inglês e francês nos séculos 17 e 18. E a chave que eu emprego para tratar organizar o curso de América colonial é uma chave na qual eu tento operar com 2 conceitos básicos, que eu chamo lá de conceito, de sistema atlântico ibérico e de sistema atlântico no leste europeu, para justamente verificar como é que esses 2 sistemas foram formados em tempos distintos, mas se sobrepuseram temporalmente no longo século XVIII. E como ao longo do século XVIII você pode observar empiricamente a existência desses 2 sistemas coexistindo, se interrelacionando via relações específicas de cada qual com a economia mundo, né. Então é um curso que eu tento dar uma pegada teórica forte para discutir pluralidade de tempos históricos, mas sem seccionar as experiências coloniais europeias nas Américas, mas sim procurando integrá-las, né, como uma totalidade orgânica e ao mesmo tempo desigual. Então, assim, aí é um caminho próprio que eu elaborei, né, que venho desenvolvendo e venho reproduzindo ao longo desse tempo para justamente tentar escapar do problema de olhar para a América somente a partir do prisma da história cultural e colocando o Caribe nessa história, ou seja, me pensando fundamentalmente como um caribianista, vamos dizer, que opera aqui no Brasil. Disciplinas optativas. Eu, no começo, quando eu estava em Brasil Colonial, era Brasil Colonial 1 e 2. A gente tinha um problema, por incrível que pareça, mesmo depois da greve discente de 2002, né, um problema de rodízio, por conta de uma professora que sempre estava em licença e tudo mais, e aí eu fiquei muito tempo sem dar optativa. E naquela época, no departamento de História, é importante falar um pouco de História para explicar, né, como é que foram essas optativas. Naquela época, no departamento de História, a gente ainda tinha a obrigação de oferecer uma disciplina para a Geografia. E aí, durante muito tempo, eu loucamente me candidatava para dar essa disciplina, porque eu gostava de dar essa disciplina para a Geografia. História Econômica Geral do Brasil, voltado para a Geografia. Então, assim, por um bom tempo, essa foi minha optativa, que era optatória, né. Quando caiu isso na reforma da Geografia, ou seja, acabou essa obrigatoriedade da disciplina de História, eu também já tinha mudado para a América Colonial, isso é 2008, e a primeira optativa que eu dei foi uma optativa sobre história e fontes visuais. Eu dei 3 optativas ao longo da minha carreira, eu repeti essas optativas, né, ao longo da minha carreira aqui na USP. Uma foi essa de história e fontes visuais, outra foi de história da alimentação, a terceira de história do cotidiano. No entanto, o que eu fiz nessas 3 ocasiões? História e fontes visuais eu utilizei para desenvolver e testar com os alunos os resultados finais de um projeto coletivo que eu desenvolvi com um colega norte-americano e 2 cubanos, Dale Thomas, Reinaldo Funes e Carlos Venegas, sobre paisagem e arquitetura da escravidão nas Américas. Foi um projeto que a gente fez comparando Brasil, Cuba e Estados Unidos no século XIX, trabalhando com materiais visuais do século XIX, então, mapas, ambientes construídos, ou seja, representação arquitetônica, né, da planta edificada, fotografias, óleos, pinturas parietais. E aí, por meio desse material empírico, eu tentei desenvolver com os alunos e com as alunas, uma abordagem específica sobre como trabalhar com materiais visuais. Essa foi uma disciplina que eu repeti 3 vezes, né, com resultados muito bons. Ajudou muito enfim, a desenvolver vários aspectos do projeto e saíram pesquisas dessa investigação, pesquisas de IC que depois viraram mestrado e doutorado, né. Depois a segunda disciplina, como deu muito certo essa, né, em 2015 eu comecei a conceber a ideia de fazer, de repente, uma história do café. E aí eu ofereci pela primeira vez história da alimentação, focado exclusivamente no café. E dali nasceu, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o projeto de pesquisa e andamento, imagino, nasceu um projeto que é o projeto que eu estou desenvolvendo hoje, ou seja, nasceu em sala de aula, né. Então eu ofereci essa disciplina de história, da alimentação focada no café em 2015, em 2000 e agora eu não vou lembrar, 16 e 18 eu acho. E em 18 ficou pronto o projeto. Então assim, beleza, fica aqui num cantinho. E eu, ofereci recentemente uma disciplina, de história da escravidão na longa duração brasileira, que eu pretendo repetir, nos próximos anos, justamente pensando a disciplina optativa como núcleo de um projeto de livro, né. E aí é uma chance boa, eu vejo, assim, de envolver os alunos de graduação em pesquisa histórica, porque eu sempre tento pedir, trabalhos de pesquisa para os alunos nas optativas, né. A minha pesquisa atual, como eu falei agora há pouco, é justamente sobre a história global do café. Então,
Lá atrás, quando o Penalves, comecei a trabalhar com ele, a gente começou a ele me convidou assim: "Olha, eu quero começar", ele estava recentemente contratado aqui no departamento, isso foi em 91, ele entrou em 88. "Eu quero começar a orientar alunos de iniciação científica, você tem algum tema, pra me na cabeça que te interessaria?". Aí eu estava completamente desprevenido nessa conversa e eu lembrei assim: "Olha, Penalves, eu acabei de ler um texto do Brodel, que o Brodel compara o sistema rapidamente, é uma resenha que ele fez, né, do Marvin Harris, se eu não estou enganado. Ele compara o sistema de transporte de Santos, São Paulo, com Taubaté, Ubatuba. E eu venho de família que foram trabalhadores braçais no café, meu bisavô, assim por diante. De repente pode ser um tema interessante trabalhar com café, ou seja, do nada eu tirei essa coisa. E aí o Penalva sugeriu: "Olha, por que você não trabalha com os manuais agrícolas da cafeicultura?". Ideia brilhante dele, né. Ou seja, realmente, boa, a partir do Braverman e toda a discussão sobre Taylorismo e assim por diante. Bom, isso foi lá atrás, um projeto sobre administração, que foi meu mestrado e doutorado. Segui o seu próprio caminho, trabalhei com a história da cafeicultura ali. Quando eu fiz um outro projeto com 2 colegas sobre política da escravidão Brasil e Cuba, a cafeicultura estava no centro, muitas das minhas orientações como docente, no mestrado, doutorado, quadros que eu formei, assim por diante. O pessoal também trabalhou com a cafeicultura no Vale do Paraíba, ou seja, estava mais ou menos gravitando em torno disso, e foi o que eu o aporte que eu trouxe para o projeto, comparativo sobre paisagem da escravidão em Brasil, Cuba e Estados Unidos. Quando terminou aquele projeto, isso é mais ou menos 2013, tá? Poxa, o que que eu pesquiso adiante? E eu percebi naquele momento, 2014, né, um vácuo, assim, no que se refere à história global, do café. Claro que há muita coisa escrita a respeito do assunto, mas por incrível que pareça, sem perceber, na formação da economia global, do café, o peso decisivo do trabalho forçado, da escravidão africana. E eu falei: "Aqui tem um caminho interessante". Foi isso que me levou a organizar o curso optativo em 2015. E naquela ocasião, ao reunir toda a bibliografia disponível que eu tinha, né, o que estava, em mãos, observei que, olha, poxa, o pessoal, por incrível que pareça, que escreve essas histórias, não percebe lugar estruturante de Saint-Domingue, ou seja, o que é atualmente Haiti, no século XVIII, e tampouco lugar estruturante do Vale do Paraíba no século XIX, como se o Vale do Paraíba fosse uma passagem para o oeste de São Paulo. Então, a partir desses 2 espaços é que eu estruturei o projeto. O projeto cresceu, então, nas optativas de 16 e 18. Atualmente é um projeto de livro, eu tenho que entregar esse livro ano que vem para a editora Planeta, e é um livro que vai cobrir do século XVI, no Iêmen, né, no Império Mundo, na Economia Mundo, perdão, otomana, até a crise, de superprodução, a primeira crise de superprodução na virada do 19 para o 20. Então, assim, é um projeto que estuda fundamentalmente Iêmen, Suriname e Saint-Domingue, Martinique e Saint-Domingue, no século XVIII. Depois, avançando para o século XIX, também trabalha com Jamaica e Cuba. Avançando para o século XIX, Brasil, Ceilão e Java. Então, uma história global, mas muito preocupado com a dimensão do trabalho forçado. E o argumento-chave, assim, que tá, é um argumento muito simples, é banal até, né? Mas é que sem o trabalho forçado você não teria como ter constituído essa economia global. No entanto, esse trabalho forçado ele teve múltiplas manifestações, não apenas a escravidão, mercadoria, mas outras formas correlatas que se interrelacionaram via posição específica de cada espaço dentro da economia mundial. E aí o ponto-chave é compreender também como é que essas modalidades de trabalho, que em geral são tomadas como modalidades, unívocas, que não têm história, elas estão prenhes de história. Então, assim, a ideia é usar a plataforma do café para escrever uma história do trabalho na economia mundo capitalista europeia e verificar como é que as periferias se interrelacionam. Então, assim, elas se relacionam não apenas os espaços periféricos com o centro, mas elas também se condicionam mutuamente pelas relações específicas que cada região tem dentro da economia mundo.